época, como é que era, então? Não tinha Pix, mas tinha dinheiro. Era dinheiro vivo, então, mas aqui, era ó. dinheiro, ué. Era cash na mão. Isso, hein? Zé Alcino, toda hora que passava no vestiário, falava assim, Paulo Nunes, tô esperando aqui na mãozinha, hein? Qual era a Toda quantia? hora ele Conta me pra buscava. nós. Não é R$500, não. Você tá doido. R$500, esses caras ganham muito. Na minha época era cinquentinha. E olha lá, hein? Pô, 50, que mão de vaca, hein? Por favor, tinha que abrir um pouco mais essa mão aí. Bom, hashtag troca de passes, vocês também estão aqui mandando mensagem. Tinha uma mensagem que eu queria aqui, ó, falar. O João Paulo Júnior escreveu o seguinte: o time não tem padrão tático nenhum. Todo jogo do Vasco é um sufoco. Isso é a opinião dele. Elenco é fraco, sim, mas na mão de algum técnico ficaria bem melhor. Acho que ele quis dizer talvez de outro técnico, enfim, fora Zé Ricardo. Ele não é a favor, portanto, do trabalho do técnico Zé Ricardo. Eu não vou fazer coro com esse tipo de não, colocação, é opinião, que eu respeito. Estou só colocando a opinião. Exatamente, porque a gente está num trabalho inicial e mais. É um trabalho dificílimo de fazer, né? Primeiro, é importante pensar uma coisa. O Vasco está entrando agora, mal deu os primeiros passos, ainda tem muita coisa para acontecer no seu processo de transição do clube. Aparentemente, a montagem de elenco que vai iniciar e jogar uma parte importante da Série B precisará ser feita na realidade atual. Não dá para esperar esse processo. Basta olhar para o lado, por mais celeridade que o Vasco consiga dar ao andamento do seu trâmite de conselho, de aprovação, depois de uma diligência dos compradores para tomar conhecimento de toda a situação real do Vasco, antes de você ter um compromisso de fato vinculante e que você inicie o fluxo de recursos, até isso acontecer, você não tem perspectiva de que isso possa... Não tem perspectiva, não. É difícil que isso aconteça ainda nessa janela de transferências do futebol brasileiro, que termina daqui a 40 dias. Então, seria um processo muito rápido, acima do normal, para que você tivesse esse fluxo de recursos. Então, o Vasco vai precisar resolver algumas carências. O Zé Ricardo não tem jogador de aceleração pelo lado. Tem o Pé, que é o único jogador de lado de campo. O bom início de temporada dele é quase um alívio diante da dificuldade de você encontrar peça por ali. Ele vinha usando o Nazário pelo lado, que não jogou hoje, até porque o Juninho fechou o lado direito do campo, com a entrada do Zé Gabriel, mas é um jogador que sente muito jogando pelo lado, não é a posição em que o Nazário se sente mais confortável. Tem sido muito difícil definir a dupla de volantes. Os laterais que o Vasco trouxe, tanto o Everton como o Edmar, têm sido muito instáveis, oscilando de rendimento demais. Então, não tem sido fácil montar essa equipe do Vasco. Você não tem um elenco formado, todo ele equilibrado, que te ofereça todo tipo de alternativa para você montar o time. O que o Zé Ricardo tem feito tem sido quase um cobertor curto. Ele trouxe o Juninho para tentar, trouxe o Zé Gabriel, manteve o Juninho e o Matheus Barbosa para tentar reforçar um pouco o meio. Mas aí você tem a questão física do Nenê, você não pode fazer o Nenê compor pelo lado. Então vem o Juninho fechar o lado. Passa frio de qualquer forma. A frente da área continua um pouco com dificuldade de dar consistência ao time, de dar proteção devida. O Vasco foi envolvido por ali. Então, enfim, é um trabalho difícil de realizar. Não estou dizendo que o Zé Ricardo acerta todas as escolhas dele, mas não é simples. É um elenco do Vasco ainda com carências, com problemas, com dificuldade. Não dá para botar na conta do treinador, é isso, né? Muito precoce. Resumindo. E com essa classificação, o Vasco colocou no bolso R$1.300.000, né? Esse Pix aí valia muito a pena, ô Paulo Nunes. Esse Pix aí resolvia a minha vida. R$1.300.000, pô. Me ajudaria muito. Karine, quem não ajudaria, né? No momento que o Vasco passa, é fundamental, né? Nossa, você ir conseguir essa grana, né, para ajudar, né, principalmente nessa transição que o próprio Mansur falou aí, ó, a dificuldade financeira, ela é real, ela é clara, né, evidente que isso vai demorar. Agora, colocar essa questão, né, do Vasco nas costas do Zé Ricardo, aí é um problema muito grande, né? Porque o Vasco já vem do ano anterior, da temporada anterior, com essas mesmas dificuldades que o Mansur citou aí. Eu falava sempre nos jogos do Vasco, né? O Vasco não tem uma maneira de jogar pelos lados, não tem velocidade, é um time que joga muito por dentro, né? Em troca de passes, né? Em posicionamento por dentro do jogo, e vai num jogo intuitivo do Nenê. O problema do Nenê é que ele começa muito bem as competições, só que no final ele sobrecarrega, pelo fato da idade, pelo fato de vários jogos. Então o Vasco também tem que olhar isso, né? Tem que examinar e olhar profundamente essa questão de ter de maneiras diferentes de jogo, né? Jogar pelos lados, laterais que possam apoiar. O Vasco joga muito no jogo, né, de transição, de troca de passe.
E quando ele é bem marcado e é atacado de novo, o Zé Ricardo já disse isso, tem uma dificuldade imensa na marcação. Então vai ter muita dificuldade na temporada do Zé Ricardo, principalmente no começo agora dessa temporada. E agora, nessa segunda fase da Copa do Brasil, tem pela frente a Juazeirense, que é um time da Bahia. Portanto, vamos ver como é que vai ser o comportamento daqui para frente, porque o torcedor está um pouco com o pé atrás, né? Assim, ainda não está acreditando. É normal a ansiedade, mas acho né? que é normal, O Vasco exatamente. vem de uma Série B que ele não conseguiu acesso. O Valmir escreveu aqui, infelizmente esse time do Vasco não vai passar das oitavas, é muito mediano. Mas calma, Valmir, calma. Não, pô, também tem que acreditar, né? Eu sei que tá difícil, mas tem que acreditar, né, gente? E tinha aqui uma pergunta da Célia, que não tinha a ver aqui. A Célia perguntou, já falaram sobre a vitória do América na Libertadores? Ainda não, mas que jogar. Se não vamos falar, né? Vamos falar sim. No próximo bloco a gente vai falar dessa classificação heróica. A gente histórica. Exatamente. A gente tem que pensar que eles estavam perdendo. Imagina, o torcedor estava pensando, pô, já vou, né? Como é que eu vou embora? Aquela coisa toda, vou sair do estádio. Pô, bate aquele desespero, de repente o jogo virou. Impressionante. Mas isso é papo para o próximo bloco, beleza? Vamos fazer um intervalo rapidinho aqui, gente? Porque tem bastante coisa para a gente conversar. Tem muitos jogos.